Olá, você que nos assiste aqui pela TVL, começa agora o programa Fala Vereador. Na verdade, por conta da entrevistada, melhor dizer Fala Vereadora. Cristiane Marta Loureiro, eleita vereadora em Blumenau na eleição do dia 15 de novembro, com 3.124 votos. Prazer tê-la aqui conosco. Obrigada, Minusso. Obrigada a todos que estão acompanhando. A satisfação é toda minha. Me conta um pouco sobre a tua vida, sobre essa trajetória também agora na política. É claro que nessa meia hora do programa a gente vai abordar muitos dos assuntos. Nessa história de vida também, você é gaúcha de Porto Alegre, é isso? Isso mesmo, eu sou natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Vim para Blumenau com 10 anos de idade, hoje eu tenho 43, então até sou mais blumenauense que gaúcha, né? Muito mais. Mas as minhas origens realmente são de Porto Alegre, eu tenho meus familiares que ainda moram lá. Na verdade, aqui em Blumenau só mora mesmo os meus pais e os meus irmãos. A família toda, parentes, tios, tias, é tudo ainda no Rio Grande do Sul. E o sotaque é uma coisa que a gente não perde, né? Mas embora até que pela convivência que eu estou aqui, eu acho que eu perdi muito. Mas basta estar um final de semana com a família que tu volta com os vícios. E Porto Alegre, a fala, né, do porto-alegrense é bem diferente, por exemplo, do gaúcho do interior. Sim, inclusive quando eu vim morar em Blumenau, algumas coisas, até objetos, eram muito diferentes, né? E eu lembro penal, que era o nosso estojo de aula, né? O ponto de ônibus é parada, coisas assim, né? Coisas que marcam a gente. Cristiane, o que motivou então essa mudança da família de Porto Alegre para Blumenau? Então, meu pai, ele trabalhava no ramo de hotelaria, no Rio Grande do Sul, então ele foi transferido para Blumenau, ele trabalhava na Rede Plaza. Então, quando ele veio morar em Blumenau, veio todas as mudanças, né? Inclusive, o primeiro lugar que eu morei em Blumenau foi no edifício Edelweiss, que fica na rua 15 de novembro. Então, eu achava tudo muito diferente, a própria arquitetura da cidade, e me encantei, sabe? Me encantava passear pela Rua 15. Na época tinha ainda o Biengarten, então a gente ia com a família comer batata frita com queijo parmesão, coisas que marcam a gente. Tinha sorvetes na Rua 15, então assim foi uma época muito boa. Eu estudei aqui em Blumenau, primeiramente no Colégio Luiz Delfino, depois estudei por anos no Pedro II, Conjunto Educacional Pedro II, e acabei me formando a minha graduação, que eu sou fisioterapeuta, pela FURB. Aí eu fiz a minha pós-graduação em Joinville e estou também fazendo agora uma pós-graduação. Eu fiz dentro da área de fisioterapia e agora também estou fazendo dentro da área de ciências políticas. Mas quando você veio para Blumenau, você ainda era uma menina, entrando na adolescência, né? Sim, eu tinha 10 anos e eu lembro que me marcou muito a própria Oktoberfest, né, que era uma festa conhecida nacionalmente. Eu lembro que na época o Faustão tinha vindo aqui para Blumenau, tinha o caminhão do Faustão, né? Então a gente participava, fazia as cartas com as embalagens de colinos, tudo, né? Então assim eu achava muito interessante e a alegria que tinha de estar morando na cidade. Eu tinha muito orgulho de morar em Blumenau. Aí eu comecei a trabalhar, Minusso, inicialmente em Blumenau com eventos. Eu trabalhei 12 anos com eventos. Então, eu trabalhava para as empresas e fazia recepção, fazia desfiles. O meu primeiro desfile foi para a Hering. Eu lembro que eu entrei com um ursinho de pelúcia, né? Eu ainda era menor. Eu lembro que até os pais tinham que assinar um termo, né, para poder desfilar. Então, eu fiz um curso de modelo e manequim também aqui em Blumenau, para até eu me soltar mais, que enquanto adolescente a gente tem aquela fase mais de timidez, né? Fazia teatro, o teatro me ajudou muito, né, a evoluir. Então foi uma fase muito boa, tenho ótimas lembranças da minha infância. É aqueles sonhos de infância que vão se realizando ao longo da vida, né? Sim, e enquanto quando eu fazia, por exemplo, o curso de modelo e manequim, aquele sonho das meninas de tornar modelo, né? Aí depois tu acaba fazendo os eventos, e eu fiz muitos eventos, trabalhei para muitas empresas, e empresas hoje que
é o que eu digo, né, a vida tudo gira, né, e a gente acaba encontrando essas empresas que hoje estavam tendo parceiras, por exemplo, da Pró-Família. E aí eles colocaram: "Meu Cristo, estou tão feliz de você estar aqui hoje, você que já trabalhou para mim enquanto era adolescente, né, e agora está trabalhando aqui, a gente vê a tua evolução", e isso, eles falaram que era um orgulho para nós e para mim também, sabe, de ver essa evolução. Esses sonhos, esses projetos de vida, de infância, teve alguma influência familiar de alguém ou é coisa tua mesmo? Era coisa minha, né, a minha mãe sempre incentivava, né, a minha mãe sempre, queria que eu fizesse esses tipos de trabalho, no sentido de sempre querer o melhor pra gente, né, de se destacar. Minha mãe sempre achou assim, que, a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta, o que nos dá prazer, né, e eu gostava de desfilar, eu gostava de participar dos eventos, que eu sempre tive a comunicação sempre foi muito forte, sabe, sempre foi meu forte. E realmente trabalhar com eventos acabou, incentivando ainda mais esse meu perfil de comunicação com as pessoas. Tanto é que quando eu fui para a graduação, eu já tinha toda essa habilidade de lidar com as pessoas por conta do evento. Eu digo que nada é por acaso, né, Minosso? Tudo faz parte de uma evolução. E aí quando eu entrei na graduação, a própria FURB tinha um programa chamado FURB Visita Sua Rua, Sua Cidade, onde, enquanto estudante, nós fazíamos ações sociais. E eu ia em tudo, né? Onde tinha um evento eu estava, porque eu gostava de estar envolvida com a comunidade, de fazer serviço voluntário, eu gostava de estar conversando. Aí eu lembro que em alguns colegas tinham aquela timidez de estar abordando e eu, por conta dos eventos, já ia lá e já abordava a pessoa, tudo. Então, realmente, sim, me facilitou. Cristiane, esse envolvimento comunitário, essa liderança que você exerce desde a tua juventude, ela também se fez presente, por exemplo, em sala de aula. Você era uma estudante, aquela de notas boas, dedicada, ou as coisas aconteciam naturalmente? Eu era uma estudante dedicada e eu gostava muito de me envolver realmente, com a escola, com os meus colegas. Eu sempre fui líder de sala e isso, ainda durante o ginásio e depois também na graduação. Depois, na graduação, eu ainda fui presidente de centro acadêmico, eu sempre gostei de liderar, né. E isso vinha naturalmente, eu lembro que, geralmente a escolha de líder de turma, a gente não se conhecia ainda, mas sempre se colocava quem gostaria, né, e já começa que não tem muitos que querem se voluntariar nisso, né, e eu sempre me colocava à disposição, e aí as pessoas depois conheciam e viam o meu engajamento, e realmente eu abraçava. E depois também fiz parte da comissão de formatura, sabe, então eu sempre fui muito envolvida, mas eu gostava, eu gosto de fazer isso, né. Você lembra do primeiro emprego e aí vem a graduação, né? Que foi na FURB, fisioterapia. Isso. Você começa a exercer essa profissão logo depois da formatura? Um mês depois, Minosso, eu encaminhei o currículo para as clínicas de fisioterapia, e aí eu soube de uma clínica que estava precisando, é uma clínica que eu atuo há 14 anos, é a mesma que eu ainda atuo, e lá eu levei meu currículo e eu lembro que foi me dito que eles davam preferência para quem tinha pós-graduação, e eu coloquei como recém-formada, eu tinha o desejo de fazer a pós, mas se eu não tivesse o emprego, eu não tinha como conquistar esse sonho, então essa oportunidade veio. Então, assim, eu sou muito grata por ter tido, eh, essa oportunidade de poder exercer minha profissão, que tanto me ensinou também, né, tanto o contato com as pessoas que foi se aprimorando, os colegas que inicialmente também me mostraram os atendimentos, no início a gente mais acompanha, né, Minosso? Aí depois a gente começa a fazer, começa a se fortalecer profissionalmente, começa a ter a nossa autonomia, e aí a gente ganha o nosso espaço. E eu posso dizer assim que na fisioterapia eu conquistei o meu espaço. Eu fiz parte do Conselho Regional de Fisioterapia, ainda faço. Eu estive agora afastada por conta, né, das eleições, mas hoje eu sou conselheira do conselho, fui delegada regional, que é onde é feito todo. Um delegado regional, ele representa os profissionais na região.
Então, assim, os colegas também me escolheram na época para representá-los, né, enquanto profissional. E também presidi uma associação de empresas de fisioterapia do estado de Santa Catarina. Eu ainda estou na associação, não estou mais como presidente, mas até mesmo para continuar ainda observando todas as ações no estado. Cristiane Marta Loureiro, vereadora eleita em Blumenau, a terceira mais votada, 3.124 votos. Eu fiz e faço essas perguntas até para quem não te conhece, né? Tem um pouquinho da ideia de quem é a Cristiane, enfim. Claro, você fala das coisas positivas, do que deu certo na vida. Na vida também tem desafios, tem dificuldades, alguma coisa, e quando se mora em Blumenau, por exemplo, a enchente é algo que marca a vida do blumenauense, ou quem escolheu Blumenau para viver. Você tem alguma lembrança? Tenho. Eu nunca tinha vivenciado enchente, então em 2008 me marcou muito, né, Minosso? Teve também algumas chuvas, alagamentos antes, mas em 2008 para mim foi o que mais eu senti, né, enquanto já moradora da cidade, o quanto que a enchente afetava a vida das pessoas. E essa tragédia de 2008 deixou marca na vida de muitas famílias, né? Justamente. E olha só que interessante. Eu tinha me formado, a minha turma é 2006-2, mas a formatura foi em fevereiro de 2007. Quando aconteceu isso, eu lembro que eles estavam solicitando profissionais de saúde para poder ser voluntários nos abrigos. E eu me disponibilizei, né? Falei pro meu marido, e meu marido, eu vou junto, né? Aí cada um ajuda como podia. Meu marido é do ramo de informática, ele é programador. E eu fui para o Belchior Alto, onde realmente foi muito afetado. E lá eu fiquei num abrigo, onde esse abrigo, tudo aconteceu muito rápido, Minosso. Na verdade, tinha começado a chover, já estava chovendo, e aí fizeram lá, não era ainda um abrigo. Foi colocado, a princípio, eu lembro que começaram a trazer os colchões para poder receber as famílias, e aos poucos foram chegando, porque aí começaram a desativar todo mundo que estava naquela região, por conta dos desmoronamentos. Foi quando teve aquela explosão, e eu estava lá. Tanto que depois a gente não conseguiu mais sair. E quem trazia os colchões era o pessoal do Jeep Clube. E eu estava lá como formada de fisioterapia, mas ainda era recém-formada. E aí eu lembro que, como eu era a única profissional de saúde, veio o Exército e eles me incumbiram de ter a responsabilidade de assumir ali como profissional de saúde. Foi me dado ali as caixinhas de medicamentos, explicado que é como uma situação de guerra, né? Onde que tu acaba tendo que tomar decisões efetivas e tu é responsável por aquilo. Então eu fui sucumbida de ter essa responsabilidade com as pessoas. Então assim, eu vi de tudo, sabe, Nosso? Assim, eu vi onde lá na sociedade Belchior, desde o início, quando não tinha ninguém, até ficar totalmente cheio de pessoas. Inclusive, teve um momento onde eu nunca vou esquecer, tinha uma criança que ela estava com catapora. Como que você vai isolar uma criança de 4 anos no meio de todas aquelas famílias? Aí eu lembro que eu pedi até ajuda para o SAMU, a gente fez um espaço para aquela criança, mas a criança queria brincar. Mas olha os desafios, né? Tinha gestantes também que estavam lá. Eu tinha um aparelho de mensurar a pressão das pessoas, né? E se eu contar para você, Minosso, assim, as pessoas não infartavam porque não era, sabe? Era, assim, uma coisa, assim, surreal, de pressão 21/18, sabe? Umas coisas muito fortes, de as pessoas estarem fora de si quando elas eram socorridas. E a gente ficou no abrigo durante 2 dias. E eu lembro que vieram muitas pessoas machucadas, e aí elas eram também medicadas, e todo esse cuidado. E eu lembro que tinha também voluntários, todo mundo cozinhando e fazendo comida para todos. Então foi um envolvimento muito forte. Uma experiência Uma importante. experiência e tanto. Eu lembro que o meu marido também estava ajudando no processo de fazer
a coordenação daquelas pessoas que chegavam. Eu tinha uma amiga que era estudante de fisioterapia, então eu lembro que na época ela fez até uns balões, aqueles balões que formato de cachorrinho, para poder também distrair as crianças. Então, cada um naquele momento colaborava com o que podia, mas marcou. Eu lembro que eles colocaram a Cris, eu lembro que tinha um padre lá da região que falou assim, se vocês quiserem, a gente disponibiliza ali na igreja para vocês dormir, mas eu vou te falar, a gente não conseguia dormir. Era tanta adrenalina que tu não conseguia. Tu estava em função daquilo e tu não. Eu só orava para que parasse de chover e a gente poder voltar para casa. Cristiane Loureiro, eleita vereadora para a gestão 2021-2024 na Câmara de Vereadores de Blumenau, contando um pouco da sua trajetória de vida e também fazendo uma apresentação, né? Ela que nasceu em Porto Alegre, mas está aqui desde a década de 80 em Blumenau. Nós vamos a um breve intervalo e, na sequência, nós vamos falar desta eleição realizada no mês de novembro, que coloca então a Cristiane aqui na Câmara Municipal de Blumenau e também sobre as suas metas, prioridades como vereadora. Até já. Estamos de volta na sequência do Fala Vereador. Hoje o Fala é com a Cristiane Marta Loureiro, 3.124 votos, eleita vereadora para a legislatura que vem aqui em Blumenau. Como é que foi essa eleição, Cris? Você que concorreu pela segunda vez, né? E agora deu certo. Isso mesmo. A primeira eleição tinha sido anterior, em 2016. E a primeira vez eu fui até como uma solicitação, um pedido dos meus pacientes na clínica, porque eles sabiam que eu era muito envolvida. Eu também faço parte do Rotary, então eu sempre fui muito envolvida com a comunidade, de poder contribuir mais através das políticas públicas. Então, a primeira vez que eu concorri, eu posso dizer assim, eu não cheguei a fazer campanha, Minoso, porque eu também não tinha o conhecimento e muitas pessoas também não me conheciam, então eu contei com a ajuda dos pacientes, dos familiares e amigos. Aí eu fiz 934 votos. E por que eu não fiz campanha? Eu tinha passado por um tratamento quimioterápico, eu tive linfoma de Hodgkin, então eu não podia ainda sair para fazer campanha, porque depois de eu ter passado pelo linfoma, eu também acabei tendo uma complicação, né? Eu tive um pneumotórax, que é o meu pulmão perfurou, então eu fiz todo um tratamento, né, de reabilitação, de eu poder ainda voltar a respirar, né? E eu lembro que era cada 2 horas fisioterapia. Aí me colocavam, Cristo, precisa fazer. Eu disse, sim, não é só tu cobrar dos teus pacientes, é tu também fazer o que tem que ser feito. Então, a minha imunidade também estava muito baixa e, por conta disso, eu não fiz campanha. Mas agora foi diferente, né, Minusso? Agora eu tive muitas pessoas que já conheciam o meu trabalho, que estavam engajadas em querer ajudar, que já se colocaram durante até o meu processo enquanto gestora da Profamília. Cris, se tu se candidatar, tu conta comigo. Eu fui anotando, sabe, Minusso? Cada pessoa que falava aquilo, eu fui anotando. E quando chegou agora a época da eleição, assim, eu posso contar com você? Você quer voluntariamente trabalhar comigo, me ajudar? Porque agora também nós tínhamos o desafio da pandemia, né? Que era outra situação. E as pessoas colocaram, sim, eu quero e pode contar comigo, com a minha família. E as pessoas realmente abraçaram isso. Os meus familiares, os meus amigos, os apoiadores e pessoas que não me conheciam, mas que já tinham ouvido falar muito de mim. Isso foi muito interessante, sabe, Nusso? Eu coloquei no meu material de campanha um telefone do WhatsApp, que é o meu contato, e as pessoas entravam em contato. Tem como você trazer meu material aqui? Eu quero distribuir aqui para meus vizinhos, né? Porque eu já ouvi falar muito bem de você, ou ainda eu conheço você através do seu trabalho, eu quero lhe ajudar. Então, isso que fez a diferença. Foi realmente uma campanha
contando com as pessoas. Agora, uma diferença considerável, 3.124 votos, 1,91% é o percentual da votação, a terceira mais votada entre os 15 vereadores. Particularmente, esperava essa votação? Surpreendeu positivamente? Surpreendeu porque, assim, se a gente dizer o que realmente esperava, como eu coloquei, a pandemia era um desafio. Não, e eu faço a pergunta com base no que você disse anteriormente, da eleição de 4 anos atrás, 934 votos para 3.124, praticamente triplicou, né? Exato. Então, claro que a perspectiva era aumentar, mas a gente não sabia o quanto, e mesmo porque hoje o público da Pró-Família, por exemplo, que conheceu o meu trabalho de perto, a maior parte são pessoas idosas que são um grupo de risco. Então, não sabia se as pessoas iriam votar. Muitas, da forma como a pandemia surgiu, muitas saíram até da Pró-Família sem saber que eu ia ser candidata, porque eu não comentava isso dentro da instituição, até por respeitar dentro do espaço público a gente não poder falar disso. Só que, como eu sabia que outros candidatos em outros anos, por exemplo, acabava aquele período de descompatibilização, tu podia ficar pelo lado de fora e fazer a tua campanha, mas eu não tive essa oportunidade, porque as aulas encerraram e eu não tinha como divulgar para essas pessoas que eu era candidata. Então, esse foi o desafio, sabe, de tu estar divulgando. Então, nas minhas redes sociais, eu tenho muito contato dos alunos, tenho os pais de alunos, e ali eu também me fortaleci, pedindo esse apoio. Então, o desafio foi chegar às pessoas que eu era candidata e que eu estava ali me colocando à disposição. Deixa eu aproveitar o gancho para você falar sobre essa passagem de quase 4 anos pela Pró-Família. Como é que você define essa fase da vida lá junto com as pessoas da terceira idade? A Pró-Família foi um presente na minha vida, pela experiência de eu poder acompanhar todo o trabalho do executivo, de me envolver. Foi minha primeira também experiência dentro do trabalho público, sabe, Minoso? Então, quando alguém colocava assim, muitas vezes você está ali para uma indicação, um cargo comissionado, eu estava ali para fazer o meu trabalho, né, de mostrar para as pessoas para que eu tinha vindo. Então, de início, eu com certeza vi toda a dinâmica, como funcionava a Pró-Família, e aí eu entendi que a Pró-Família era muito maior do que do que até eu tinha conhecimento, que abrangia pessoas idosas, que abrangia as crianças, adolescentes, clubes de mães, casamento coletivo, feira da amizade. Então, eu lembro que o grande desafio era quando eu ia para as entrevistas e as pessoas me perguntavam, né, sobre esses segmentos, e eu tinha que ter conhecimento. Então, eu fiz questão de participar de praticamente todos. Por isso, assim, eu fui muito engajada em todos os polos da Pró-Família. Quando tinha apresentação, de eu estar lá acompanhando, é uma maneira até de tu retribuir o trabalho que aquele professor está lá na comunidade fazendo, de ir lá acompanhar o trabalho, de acompanhar os alunos. E era muito gratificante. Eu lembro que até aqui, uma vez, na Câmara, teve uma apresentação das crianças da escola Victor Ehring, e as crianças estavam aqui dançando e elas me abanavam, tudo que lembrava de mim, da Pró-Família. Então, assim, se você marca a vida de uma criança, às vezes eu estou no mercado e elas passam, assim, a referência da criança é a diretora, né? Então, ela, mesmo sendo presidente ou secretária da família, para elas eu era diretora da escola, né? Aí eu lembro que elas vinham correndo assim no mercado, pai, a nossa diretora. Então, me marcava. Ou ainda, os próprios idosos, de me apresentar para as famílias. Olha o quão você acaba sendo parte do processo da família delas. Cristiane Loureiro, e como é que vai ser a vereadora Cristiane aqui no Parlamento de Blumenau? Então, até por conta do trabalho que eu estive frente à Pró-Família, eu fui muito engajada com as políticas públicas para as famílias. Subentende-se que, dentro das políticas para famílias, estão as questões de saúde, educação, esporte, lazer, cultura, assistência. Então, vamos fortalecer isso, mesmo porque na época que eu estava na Pró-Família, eu já estava fazendo esse vínculo de Blumenau estar inscrito no município amigo da família, que não é só um título, é Blumenau também começar a receber recursos, né, do governo federal para essas políticas, e aí a gente poder adotar. A mesma coisa no Cidade Amigo da Idosa, na pessoa idosa. No Cidade Amigo do Idoso, eu ainda consegui ter a primeira certificação, fui para Brasília representando o nosso município, fez 1 ano agora, e isso já trouxe alguns recursos para o nosso município, né?
Blumenau já recebeu computadores para as pessoas idosas. Agora, na pandemia, veio também verbas destinadas exclusivamente para esse fim, também para as pessoas idosas. Veio também materiais esportivos para os bairros, para ser usado. Está para vir ainda outros que fazem parte do programa. À medida que nós vamos evoluindo essas etapas, porque aí essas etapas incluem fazer também um estudo da população idosa e ver as necessidades, para a gente estar incluindo essas necessidades dentro do município, para que Blumenau, de fato, se torne um amigo da pessoa idosa e amigo da família. Então, essa construção vai ser de políticas públicas, e quando a gente fala de políticas públicas, é inclusive a participação das pessoas. Eu quero que as pessoas estejam engajadas dentro do meu mandato, que estejam sugerindo também opções, sugestões para a gente construir e melhorar todas essas políticas. E outro nicho também, outra bandeira que eu abracei é a causa animal, né, Minosso? Que também sou voluntária há muitos anos, ajudando as entidades, então a gente sabe que também tratar da causa animal também é um problema de saúde pública. Ao longo da história, a Câmara de Vereadores de Blumenau teve aqui 5 mulheres, né? Agora, nessa legislatura, teremos 2, a senhora e a Silmara. Vocês já se conheciam? Por eu já estar dentro do executivo, eu fiz algumas ações, inclusive eu representei muitas vezes o prefeito em eventos, e eu estava muito presente na Câmara. Então, a Silmara já era assessora parlamentar, então nós nos encontrávamos. Eu lembro que muitas vezes, assim, eu nunca tive um assessor, né? Então, eu vinha aqui para a Câmara e aí eu solicitava para alguém tirar algum registro de foto, era a Silmara que fazia esse registro para mim. Então, a gente se conheceu aqui mesmo, né? Aqui no trabalho da Câmara. E pela primeira vez, né, reforçando, teremos nessa próxima legislatura 2 mulheres. Isso é um marco, né, na história, realmente nunca teve, e olha a responsabilidade de fazermos a diferença, de representarmos toda a nossa população, né, e de fazer essa construção para até motivar mais mulheres a virem a participar, né, Minosso? Cristiane, muito obrigado por estar conosco. Sucesso nesse desafio que é ser vereadora de Blumenau. Muito obrigada. E lembrando também que quando eu falo das políticas públicas, a gente sabe que o papel do vereador também é fiscalizar a prefeitura, que a gente vai estar trabalhando nisso. E para mim, que já esteve dentro do executivo, também é fácil saber como que funciona tudo, né, todo o processo. Então, isso com certeza vem a facilitar. E eu que agradeço a confiança dos eleitores e de quem realmente quer fazer a nossa cidade evoluir. Conte comigo, darei o meu melhor. Cristiane Loureiro, do Podemos, eleita vereadora com 3.124 votos, estará entre os parlamentares que vão representar a cidade de Blumenau, a população blumenauense, de 1º de janeiro de 2021 até 31 de dezembro de 2024. E assim, amigos e amigas, estamos concluindo aqui o Fala Vereador, edição de hoje. Na verdade, foi o Fala Vereadora, né, com essa entrevista com a vereadora Cristiane. Nós estamos completando aqui, então, a edição de hoje. Um grande abraço e até a próxima.